Bem-vindos à Unidade Santa Rita do Sesc Paraty. Essa é a programação do Sesc na Flip. Vão ser uma série de 11 cafés literários aqui nesse espaço. 3 hoje, 2 na sexta, 3 no sábado e 3 no domingo, sempre nesse horário, 11, 14 e 17. Então, estão todos convidados. É legal frisar que o Sesc Paraty tem uma programação regular aqui na cidade. Ela só se intensifica, né, nesse momento de Flip. A gente tem um trabalho aqui do ano inteiro. Então, eu espero que vocês aproveitem a programação, sejam bem-vindos. Aí, para esse primeiro café, vou chamar aqui no palco a Adriana Falcão, a Glória Quirinos e, para fazer a mediação, a Verônica Lessa. Olá, bom dia a todos e a todas. Bom, estou muito feliz de estar aqui no Sesc, queria agradecer o convite, Henrique, Diogo, Daniel, muito obrigada por mais uma vez poder compartilhar aqui com vocês desse espaço. E muito feliz de poder mediar essas duas queridas, Adriana e Glória, enfim, que eu acompanho a trajetória, que eu admiro tanto. Então, eu queria apresentar as nossas convidadas. Bom, Adriana Falcão é roteirista e escritora, nasceu no Rio, mas passou boa parte de sua vida em Recife. Foi lá que se formou em arquitetura, profissão que nunca exerceu, né, Adriana? Seu primeiro romance, A Máquina, e seu primeiro livro para crianças, A Mania de Explicação, até hoje é seu best-seller, né? Mania de Explicação. Roteirista da TV Globo, escreveu para séries como Comédia da Vida Privada e A Grande Família, além de roteiros para o cinema, como O Alto da Compadecida e Se Eu Fosse Você, entre outros. Glória nasceu no Peru, onde se formou em turismo. Ao chegar ao Brasil, começou a trabalhar como professora de inglês no interior do Paraná, numa escola pública. Cursou letras na Universidade Federal do Paraná. Hoje, professora e escritora, doutora em teoria literária e literatura comparada e mestre em literatura brasileira com enfoque em pedagogia Freinet. Peruana do Brasil ou brasileira do Peru, Glória é, acima de tudo, palavreira de nascimento. E acho que é muito interessante esse encontro de vocês, né? Porque vocês duas estão muito ligadas à palavra, né? Seja ela para roteiro, para cinema, para TV. E queria que vocês falassem um pouco sobre esse primeiro contato com a literatura, quer dizer, como é que era a menina Adriana, como é que era a menina Glória, as influências, seu avô era escritor, né, Adriana? Sim. Seus pais, professores, Glória. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Boa tarde. Eu não sei mais se é bom dia, se é boa tarde. Bom dia. Bom dia, gente. Eu nasci no Rio e numa família muito fértil de imaginação, de ideias, enfim. E meu avô era escritor, foi escritor gaúcho, amigo do Érico Veríssimo, mas eu não o conheci, ele já tinha morrido quando eu nasci. Mas eu era uma criança que... Eu era a mais nova de 3 irmãs. Então, minhas irmãs liam muito, minha mãe lia o tempo todo. E eu cresci em meio aos livros e lia tudo. Assim, tem uma história que a minha mãe fazia tanto a gente ler, que quando eu tive a minha filha mais velha, quando a minha filha tinha 10 anos, ela já tinha lido todos os Agatha Christie. E ela ficava, eu quero mais Agatha Christie. E aí a minha mãe dizia, mas ela morreu, não tem mais como. E assim também foi comigo. Só que eu acho que eu tive um privilégio, uma bênção, e uma outra influência muito forte nessa paixão que eu tenho pela palavra, que foi a música popular brasileira dos anos 60, Chico Buarque de Holanda, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento e por aí vai. Eu cresci numa época em que a gente ficava esperando, assim, vai sair o disco do Chico, era um LP, assim, vai sair. E aí, no dia que chegava o disco do Chico, o papai chegava em casa com o disco e a gente sabe, depois do jantar, parava para ir ouvir as músicas em cada ano, né? Eu nasci em 60, então, 65, 66 anos. E eu comecei a me encantar, tanto pela sonoridade quanto pelo conteúdo, e como é que
rapaz, tão jovem, Chico Buarque, naquela época, conseguia juntar o sentido da palavra, o conteúdo, dentro de um contexto, com uma sonoridade. Como é que ele escolhia? Ele era o mestre das palavras. Ele e outros, né? Eu me fixava muito nele porque eu sou uma enciclopédia de Chico Buarque de Holanda. Às vezes, quando vão fazer alguma matéria sobre ele, me ligam, porque eu sei mais sobre o trabalho dele do que ele mesmo. Às vezes eu o corrijo. Então, eu acho que, além dos livros, tem essa coisa da música popular brasileira, que eu acho que teve um momento tão lindo ali na década de 60, muito por causa da ditadura também, né? Que os autores tinham que encontrar uma forma envesada de dizer as coisas para não serem censurados. Mas mesmo quando não havia censura, quando era simplesmente uma canção, eu ficava admirando aquelas palavras e pensando como eu queria brincar disso. E terminou que eu virei e eu brinco disso. Que bom, né? Sorte é nossa. E você, Glória? Seus pais eram professores, não é isso? Bom dia, agora deu. E bom dia ainda para vocês, para mim também. Muito feliz de estar aqui, um público bonito, né? Estão até lá no fundo. Obrigada pela companhia, pela parceria. Aliás, nós já começamos um pouquinho antes, um bate-papo tão gostoso. Meus pais eram professores de literatura e de espanhol. Mas o gosto, o convívio com as palavras já começava na mesa de jantar. Meio que não era nada combinado, mas eu lembro de discussões acirradas e belíssimas que, sem dúvida, me nutriram de poesia na infância. Porque na mesa de jantar, a família meio que discutia e brigava por seu poeta favorito. E meu pai falava, não tem como César Vallejo. César Vallejo, um poeta universal que o mundo deveria conhecer. Ele tem um poema lindo, Os Heraldos Negros. E meu pai falava, há golpes em la vida tão fuertes, eu não sei, golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se imposara en el alma, eu não sei. E minha mãe falava, nada disso, isso nem se compara com Juana de Barburu, uma poeta uruguaia, que ela tem um poema belíssimo, da figueira, La Higuera, né? Porque es áspera y fea, yo le tengo piedad a la higuera. Es por eso que cuando paso cerca del huerto, hago lo posible para endulzar mi voz y decirle, es la higuera el árbol más hermoso del huerto. Eu mudei um pouco porque não lembro exatamente, né? Mas eles brigavam, e daí a tia que estava ao lado, o tio, o avô, nada disso. Olhem só como que o fulano é melhor. Me digam, não eram refeições poéticas? E no café da manhã, outro momento belíssimo, contar os sonhos. Eu não sei se na época o tempo era maior na hora do café da manhã, mas minha mãe perguntava, e o que você sonhou? E o que você sonhou para cada um? E cada um contava seu sonho. E, claro, quando não tinha sonho, eu inventava o sonho, né? E, às vezes, inventava o sonho já com uma pitada de desejo, de algo que eu queria e que eu ganhei, coisa tal meio, dando umas ideias para o tal presente que eu queria, né? E eu sentia os entreolhares e sentia, poxa, mas palavra tem efeito, né? Bem, isso foi minha primeira infância, porque eu tive duas infâncias. A segunda infância é quando, por essas coisas da vida, na vida acontecem coisas, né, Adriana?
por essas coisas da vida, eu vim parar no Brasil. Sem preparo nenhum, vim parar no Brasil. A única coisa que eu podia fazer era dar aula de inglês, porque meu inglês era bom, né? E acho que era uma professora mais ou menos boa de inglês. Mas, daí, o que aconteceu? Eu escutei novas palavras que me deixavam assim, muito atenta, numa qualidade de presença extraordinária diante do novo. Por exemplo, passava o vendedor de sonhos. Vendo sonhos, quentinhos, sonhos de goiaba, etc. E tal. Gente, então, eu não precisava de criança lembrar os sonhos. Aqui no Brasil vendem os sonhos. Não é fabuloso isso? Então, o olhar estrangeiro como o olhar da criança, por isso que eu digo uma segunda infância. Tudo para mim aqui era novo. Vocês falavam, eu escutava que as pessoas falavam aqui, por exemplo, dor de cotovelo. Para mim, dor de cotovelo era real. E às vezes eu pensava que era uma epidemia, alguma coisa assim. Porque muitas vezes aconteceu sério. Numa oportunidade, num único dia, eu ouvi falar de dor de cotovelo, mas a expressão das pessoas muito estranha. E falavam em voz baixa, assim. Meio assim, vou tentar imitar. Fulano tem dor de cotovelo. E daí eu pensei, será uma epidemia, um precursor do AIDS? O que pode ser dor de cotovelo? Daí, eu já estava na direção da farmácia por outras coisas, para me prevenir, já pedi alguma pomada, algo para dor de cotovelo. Né? Então, em resumo, essas são minhas duas infâncias. Eu não sei se eu não tivesse tido a oportunidade de vivenciar essa segunda infância, eu teria sido escritora. É a primeira vez que eu estou pensando e falando sobre isso, porque me obrigou a prestar uma atenção exagerada nas palavras. É isso. Esse microfone está... E acho também, Glória, que vocês, é uma outra questão que acho que une vocês. Assim, vocês entraram na literatura um pouco por um acaso, a gente estava até falando sobre isso, né? A Adriana, com as suas colunas e seus textos para teatro e tudo mais, e que acabou virando um livro. E a Glória, por essa experiência numa biblioteca de uma escola pública, não foi, Glória? Porque você começou a ter contato com a literatura brasileira e você diz muito que a literatura brasileira é um pouco o seu início nessa história toda, né? Então, eu queria que vocês falassem também um pouquinho sobre isso, desse início como escritoras. Eu me formei em arquitetura, completamente errada, né? Mas a gente tem 17 anos e tem que escolher uma profissão. No meu caso, eu tinha 16. E eu não tinha curso de ser escritora. Não tinha, né? E ainda por cima, eu sou carioca, mas quando eu fiz vestibular, eu morava em Recife. E Recife, naquele tempo, ainda era um lugar muito distante. Então, eu não podia nem ter essa ideia, ser escritora morando em Recife. É que nem você querer ser uma bailarina russa. Eu não podia ser uma bailarina russa, a não ser que eu tivesse nascido na Rússia. Ser uma escritora em Recife, apesar de que Recife tem um passado de grandes escritores, mas ali, naquele momento, década de 70, aquilo não existia. Então, eu me formei em arquitetura, não gostei de arquitetura, e comecei a produzir teatro. E aí eu tenho um caminho inverso, assim. Eu conheço algumas pessoas que começaram a escrever livros, crônicas, contos, e desejariam escrever roteiros de cinema ou de televisão. O meu caminho foi completamente ao contrário. Quando eu voltei para o Rio, com 30 anos, eu já comecei a colaborar no Comédias da Vida Privada, da Rede Globo, que era um seriado.
maravilhoso, do Luiz Fernando Veríssimo. Bom, e aí, falar de palavra, Chico Buarque, Luiz Fernando Veríssimo, pronto. E aí eu comecei a escrever para a televisão, para a Rede Globo, e como eu tenho esse apego às palavras, o roteiro, tanto de cinema como de televisão, ele tem muito mais aspectos do que o diálogo, né? Tem a ação, tem o cenário, tem o suspense, tem vários outros elementos. Mas onde tanto que um roteiro tem cena 1, interior, dia, casa do coronel não sei quê, chove, coronel está brigando com sua filha. E aí começa o diálogo do coronel com sua filha. Inventei tudo isso, tá? Todas aquelas palavras de antes, né, que se chama rubrica, são palavras que é para situar o diretor, para ele saber, né? Mas onde a palavra começa a valer é no diálogo. Porque ali, o que o coronel vai dizer para a filha e o que a filha vai responder para o coronel é muito parecido com a história que a Glória contou dos cafés da manhã e dos jantares, das discussões dos poetas favoritos, né? E eu colocava um empenho naqueles diálogos, uma emoção naqueles personagens, buscando a melhor palavra para eles se fazerem entender, né? E aí começou uma coisa ali, começou na Rede Globo. A Adriana é boa em diálogos. E aí os atores gostavam de dizer meus diálogos e aí começaram a me pedir peças de teatro. E na época meu marido era de teatro. E aí eu dizia, não, eu não sei teatro, é com ele. Eu sei palavra, estou aprendendo roteiro, eu sei... Enfim, e aí um ator pediu uma peça relacionada ao Nordeste, porque ele era nordestino, e eu dizia, eu não sei escrever teatro, minha gente. Livro, a gente é completamente diferente. Agora, teatro, um lugar que o personagem só pode entrar por aqui ou por aqui. No máximo, descer com uma traquitana ou sair... Eu não sei, eu não sei essa técnica. Mas eu tentei. Eu disse, eu vou tentar. Era um amigo, um ator chamado Tuca Andrada, e aí eu comecei a tentar escrever aquilo, e sofrendo muito. E aí, uma hora, o meu ex-marido, João, disse, deixa eu ver, Adriana, por que você está sofrendo tanto com esse texto? E aí, quando ele leu, ele disse, eu amei, mas não é teatro, isso é literatura. Continua com essa história, que depois eu adapto para o teatro. E eu continuei com a história sem a menor pretensão de que aquilo virasse algo, a não ser uma adaptação para o teatro. E aí, quando meu texto ficou pronto, começou a passear entre os atores. Nessa peça foram revelados, foi a primeira peça que mostrou para todo o Brasil o Wagner Moura, o Lázaro Ramos, o Vladimir Brista, esses 3 meninos talentosos ali com 20 anos, fazendo aquela peça num palco que girava assim, eles faziam aquilo. E eu que tinha escrito um guia para o João adaptar para teatro, quando eu vi um dia a Lúcia Riff, minha querida gente, disse, isso é um livro, vamos publicar esse livro? E aí um dia eu fui dormir, no outro dia eu acordei escritora. Nada poderia ter sido mais lindo do que isso. E assim foi. E o Mania de Explicação. Eu estava até contando para vocês lá dentro, quando chamaram a gente para entrar. Eu escrevia crônicas. Escrevi para o Estadão, escrevi para a Veja Rio, escrevi para alguns. E tinham um período, às vezes eram semanais. E aí tem uma hora que você começa a dizer, meu Deus, a crônica, não vai dar tempo, eu não vou conseguir. Sempre a gente acha, né? Eu não vou conseguir, eu não sei, eu sou uma impostora, até aqui deu certo porque eu tive sorte, mas pronto, nessa crônica eu vou me ferrar. Vão descobrir que eu não sei escrever nada. E aí eu estava completamente sem saber o que fazer. E aí a minha filha mais nova, que hoje é uma mulher,
professora, ela tinha uma coisa com as palavras muito bonitinha também, que ela herdou de mim, tanto que ela é professora de português. A gente tinha ido numa churrascaria dessas de rodízio, e aí ela adorava coração de galinha. E aí, quando veio o coração de galinha, encheram o prato dela, assim, de coração de galinha, e ela disse assim: mamãe, descobri por que é que coração de galinha se chama coração de galinha. Porque é o coração de uma galinha. Aí eu disse: Isabel, mas que conclusão tão óbvia, tão inteligente. Ela disse: não, porque baba de moça não é a baba de uma moça. E eu disse: meu Deus, como esse olhar infantil, esse olhar mais puro, como esse olhar reinventa. E aí eu me lembrei nessa crônica, nesse dia que eu tinha que mandar essa crônica, e escrevi um texto sobre palavras, em que eu definia as palavras do ponto de vista de como se eu não soubesse, como se eu tivesse esquecido o que era aquilo, o que é que queria dizer aquilo, e eu tivesse que explicar para alguém. Então, não me lembro de muitos, mas, por exemplo, desilusão. Desilusão é quando anoitece em você contra a vontade do dia. Eram, assim, maneiras meio coração de galinha. Tem um também que é indecisão. É quando você sabe muito bem o que quer, mas acha que devia querer outra coisa. Seria uma cola. Aí eu sei que quando eu escrevi aquilo, quando acabou, eu olhei assim e disse: isso não é uma crônica para Veja Rio. Isso não se adequa. Parece mais outra coisa, parece uma coisa mais para criança, sei lá. Sabe quando você dá o enviar, assim, aperta no enviar e diz: ai, meu Deus do céu, pronto. Acabou com minha vida, agora minha vida foi destruída. A revista saiu no domingo. Na segunda de manhã, eu recebo um telefonema do Pascoal Soto, de quem a gente estava falando, que é um editor queridíssimo, que eu amo, que eu não conhecia. Disse: Adriana, eu li a sua crônica de ontem e eu acho que ela é um livro infantil. Vamos fazer um livro infantil? E aí eu disse: meu Deus, de novo, eu fui escritora sem querer. Eu vou ter outro livro. E mais uma vez. E aí eu acho que eu me convenci. Eu disse: esse negócio de livro está aparecendo demais na minha vida. Talvez seja a hora de focar nisso. Então eu escrevi o meu primeiro livro, que se chama Luna Clara e Apolo 11, que eu estou adaptando agora para o cinema. Enfim, mas foi tudo assim, tudo bagunçado. Nada previsível, nada previsto, tudo assim. E Glória? Agora, eu estou tão encantada com a fala da Adriana que a minha vontade é pegar os fios e colocar minha parte também. Mas eu vou ser obediente. Turismo, me formei em turismo, gente. Mas vejam, por essas coisas da vida, eu vim parar num país estrangeiro. Mudou tudo. A turista era eu. E me preparei. Viajei para o Cusco, aprendi quechua. Algo que eu devo ao curso de turismo são as línguas. Porque para a seleção, que era muito rigorosa, precisava inglês muito bom, precisava francês e ainda alguma coisa de quechua, que é a língua nativa dos índios peruanos. Então, o turismo me deu muito isso aí, além de conhecer muitos lugares belíssimos do meu país. Do meu país, mas em país alheio, nada. Então, eu fiz letras. De fato, antes veio aquela biblioteca da escola estadual que você mencionou, Verônica, que foi algo encantador, porque ali eu fui bem ordenada, organizada. Eu comecei com um autor, segui estante, né? E li, se tinha Machado de Assis, era tudo Machado de Assis, tudo José de Alencar, tudo Guimarães Rosa, né? Tudo Graciliano Ramos. Depois vim parar aqui em Curitiba, lá em Curitiba, e fiz letras. Mas quando fiz letras, algo estranho notei.
eu conhecia todos os livros, eu tinha todas as leituras que meus colegas não tinham. E ainda, alguma leitura que faltava para as professoras eu tinha, porque eu fui leitora de biblioteca, ordenadamente, tudo dos autores. Eu acho que isso, sim. Depois eu fui professora de literatura brasileira, uma sala de aula, 150 alunos, um estrado assim, os alunos lá, e eu precisava fazer chamada de 150. Era rigoroso isso. E claro que eu falar sobre... Eu penei um pouco com Macunaíma, confesso. Cada palavrinha que eu ia para o dicionário, ia ver o contexto histórico, mitológico, enfim, né? Mas eu me sentia muito bem, né? Tinha lido tanto, enfim. Mas eu queria falar, puxando o fio do que a Adriana falou, da minha experiência com crônicas. Esse aqui é um livro editado pela editora Cortez, né? Aranha Castanha e Outras Tramas. O jornal Gazeta do Povo me pediu: Glória, você não tem alguma crônica? E mandei, né? E daí, mas nós gostamos muito, tivemos muito retorno da sua crônica. Você não quer mandar quinzenalmente? Isso foi ótimo, porque eu estava falando antes para vocês, eu sou daquelas, vou fazer 70 anos o próximo ano, mas sou daquelas que ainda não amadureceu totalmente, porque eu preciso chefe. E o pedido do quinzenalmente, de que tem que entregar a crônica, para mim fazia muito bem. E então, claro que eu não tinha, mas eu criava, porque tinha que ser pontual. Uma editora me procura e me fala: Glória, você não quer publicar suas crônicas reunidas? Meu Deus, eu não tinha crônicas reunidas. Eu estava penando para criar a cada 15 dias uma crônica. Mas o que eu respondi? Claro, eu quero, porque eu queria mesmo. Mas daí enlouqueci escrevendo e vinha uma, chamava outra, e daí nasceu esse livro da Aranha Castanha e Outras Tramas. Aranha Castanha porque aranha marrom em Curitiba dá muito medo, é mortal, né? Mas aranha castanha é estranha, tem outros sintomas. Sobre essa questão que você falou tão lindo, do coração da galinha, né? De baba de moça, fiquei encantada. Escrevo livros teóricos também, um deles, esse aqui, editado pela Paulinas, que é Sintomas de Poesia na Infância. Sintomas, a grafia está com Y, com TH, porque eu quis dar um toque meio lacaniano no meio. Sabem o que eu fiz? Criei diagnósticos com títulos que fazem um cruzamento da terminologia clínica e literária. Por exemplo, devaneio crônico, contemplação aguda, rimita intermitente, enfim, vários. Mas daí entra essa singularidade da lógica da psique infantil que me encanta. Fico assim encantada. Rimite aguda, por exemplo, não é de rinite, que a gente sofre muito, principalmente lá em Curitiba, onde eu moro, né? Mas é rimite de rimar. A criança tem um fascínio pela palavra, ela não se segura se entra uma Ana na sala de aula, ela vai falar Ana Banana. Não é bullying, nada disso. É o prazer de repetir. E se entra uma Rita, ai, que vontade de falar Rita Cabrita. Alguém aguenta, alguém segura. Então, tem vários, em cada capítulo um sintoma. Levei 10 anos para escrever esse livro.
porque ele vai na contracorrente dessa rotulação apressada de médicos, muitas vezes, diagnosticando hiperatividade, síndrome de falta de atenção, e recomendando remédios assim de uma maneira muito imediatista. Ritalina, tem um remédio que se chama Concerta, como se a criança estivesse estragada. Claro que há casos, se conversei muito com neurologistas, conversas com pediatras, por isso que demorou 10 anos também. Eu nunca me senti com a ousadia, com coragem de lançá-lo. Agora está no mundo, agora não sei, mas me deu muito trabalho ali também. A editora da época, a irmã Maria Alexandre da Paulinas, ela teve que me falar: Glória, até dia 15 de novembro você manda ou não sai mais. Quando ela falou não sai mais, daí eu acelerei e foi. Né? Viu como preciso do chefe? Essa questão do processo de criação realmente é muito diferente, né? Assim, de um escritor para o outro, porque... Ao contrário, eu sou muito organizada. Eu sempre esqueço essa palavra que eu quero dizer. Uma palavra bonita. Como que era? Que palavra que ela falou quando estava lá? Eu sou... de fazer isso muito rápido, de que já faço. Eu tenho... Mas panicada. sabe... Você falou que você fica panicada. Panicada. Eu tenho que aprender panicada. isso. Eu tenho que entregar um texto no dia 15 de agosto. Aí, mas sabe por que eu fico panicada também? Sim. É porque eu penso assim... Eu preciso aprender. Não, eu fico pensando assim, e se eu ficar louca até lá? É melhor eu fazer logo, porque já fica pronto. Pronto, aprendi. Vou ser outra pessoa. Não, agora já mudou. Tenho que pensar nisso. Se eu ficar louca, é claro. Daí a gente acelera. E às vezes você já recebeu o dinheiro e aí você não vai... Como é que você vai fazer? Não, uma vergonha. Não. Daí tem que fazer. Eu vou... Agora mudou minha vida. Obrigada. Não preciso dizer, né, Adriana? O humor, eu acho que é uma característica mesmo dos teus diálogos, né, para os roteiros, enfim, e dos teus livros também. Sim. E acho que você teve um pouco dessa escola também na tua casa, né? Porque você conta histórias da sua mãe que são engraçadas. Quer dizer, não sei se para você vivendo elas eram engraçadas, mas para a gente elas são engraçadíssimas, né? Na época era muito difícil. A minha mãe era uma pessoa muitíssimo inteligente, muitíssimo culta, mas por isso mesmo, como ela, eu acho que ela deveria ter sido uma artista e jogar toda essa coisa em alguma forma de arte, mas não, ela foi ser funcionária pública. Então, ela era uma pessoa muito ansiosa, e ela tinha uma loucura por mim. Por uma história muito longa que está no meu livro lá, Queria Ver Você Feliz, que ela foi internada exatamente por essa angústia dela. E ela tinha uma loucura por mim, que ela era capaz de fazer qualquer coisa. Ela fazia coisas que me deixavam... Logo, quando a gente foi morar em Recife, eu fui ficando adolescente, ela me matava de vergonha na frente dos meus amigos. Um dia, eu saí de casa, eu fui ao supermercado. Eu casei muito cedo, eu casei com 17 anos. E aí, ela era minha vizinha, assim, e ela ficava, veja como ela era. Era um prédio assim, e ela pagava para o porteiro acender uma determinada luz quando eu chegasse, para ela saber da janela dela a hora que eu tinha chegado. Era uma paixão, era uma coisa assim, quase doentia mesmo que ela tinha por mim. E esse porteiro, uma coisa engraçada, é que a minha filha mais velha era pequenininha, ficava brincando e ficava chamando o porteiro assim, cabeça de panela, coisa de criança, né? E aí a minha mãe chegava lá bem séria e dizia assim, o seu cabeça de panela, por favor, a Adriana já chegou. Ela chamava o homem de cabeça de panela, assim, naturalmente. E aí... Tem várias histórias da minha mãe, vou contar uma, porque senão não paro de contar, né? Tem a do Skylab, que era um satélite russo que ia cair em algum lugar do mundo, se falava muito nisso, e a mamãe inventou que o satélite russo Skylab ia cair na minha cabeça.
Mas ela, não é que ela tivesse medo que isso acontecesse, ela tinha certeza que isso ia acontecer. Então, ela me avisou e disse, olha, eu vou dormir na sua casa, porque aí eu morro junto com você. E aí ela arrumou as coisas dela, passou na padaria, comprou umas coisas. E ela explicava para o dono da padaria, não, eu estou levando umas coisas porque o Skylab vai cair na cabeça da minha filha e eu vou dormir lá, não sei lá. Aí o Skylab ia cair de madrugada. No dia seguinte, quando eu acordei, eu morava numa casa mesmo, e ela estava assim na varanda fumando. E eu passei, e ela olhou para mim e disse, caiu na Austrália. Ela achou um desaforo do Skylab não ter caído na minha cabeça. Essa era a minha mãe. E aí eu tinha que aguentar dizer, mamãe, você não vem dormir aqui, porque o Skylab não vai cair na minha cabeça. Até que tinha uma hora que você dizia, deixa ela. Deixa, sabe? É demais, né? Assim, eu adoro essas histórias quando você conta da sua mãe, porque são realmente muito divertidas. E a Glória, por sua vez, por conta da pedagogia Freinet, eu queria que você falasse também um pouquinho sobre isso, né, Glória? Da importância dessa questão da família, na formação de um leitor, né, de todo esse processo da afetividade, que envolve também esses conceitos da pedagogia Freinet, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Certo. Eu, quando terminei o curso de letras, precisei trabalhar, claro, e fui numa escola particular, na Redondeza, não era longe da minha casa. E conversei com a diretora e ela falou, você vai dar aulas de português. Daí eu fiquei horrorizada. Daí eu falei, não, você vai perder os alunos. Os pais vão reclamar com todo esse sotaque, eu posso dar aula de qualquer coisa, menos de português. Daí ela me mostrou uma lista. Ela falou, veja, tudo de recomendações que eu tenho do seu nome. Você vai ter que dar aula de português, vai ser nossa professora. E tinha, de fato, muitas recomendações. As recomendações eram dos meus professores, de colegas, enfim. Daí eu falei, não, veja, por favor, outra maneira. Eu não posso ter esse nome, professora de português. Meu sotaque é muito forte. Imaginem naquela época, né? Depois de 10 dias, ela me chama. Você vai coordenar os ateliês de literatura. Mudou, não acham? Ateliê de literatura. E vai começar com os pequenininhos. Tudo bem, comecei com os pequenininhos. Por onde? Pela palavra. Por algum lugar precisava começar. Aquilo que a gente tem de graça, que eu falo, é a graça que vem de graça. Nós temos a palavra gratuitamente. E as palavras das crianças eram lindas. Nomes de cores, de metais, de bichos grandes e pequenos, formiga, elefante, leão, amarelo, prata, nomes de metais lindos. Daí eu peguei os nomes em pedaços de papel, dobrei em 4, peguei o boné de um aluno e coloquei todos os papéis. Daí eu falava assim, tirava um amarelo, tinha outro lápis. Daí eu falava, juntem, o que pode sair de bonito disso aí? Eu queria explicar, até que uma criança falou, professora, você está querendo dizer que a gente tem que falar as palavras que vêm do coração? É isso, é isso. Daí eles faziam pequenas composições, tudo bem. A diretora de uma escola com a pedagogia Freinet me chamou de novo e falou, isso que você faz com as crianças, você pode fazer com os professores? Só desafio na minha vida. Daí, eu não queria perder o emprego, porque eu estava gostando demais disso, de brincar de palavra. Daí eu falei, posso, assim como eu falei das crônicas, né? Claro, posso, tudo bem. Fiz com os professores. Passou um tempo, e ela me chama, vai ter um congresso internacional de pedagogia Freinet em Florianópolis. Você pode participar?
Eu não falei posso, né? Claro. Nunca. Isso não. Eu nem sei. Eu não sei quem é o Frenet. E eu não sabia que estava numa escola de pedagogia Frenet. Isso ninguém me falou. Daí a diretora, ela me falou assim, você é. Você não precisa saber você é. Não, isso já é demais para a minha cabeça, eu não sou. Nem sei quem é. Eu saí de lá com uma pilha de livros sobre Célestine Frenet. A pedagogia do bom senso, enfim, todos os outros. O Célestine Frenet é um francês poeta pastor, que ele criou toda uma pedagogia porque ele foi ferido num pulmão e não tinha ar para falar, dentro, em espaços fechados. E ele criou a pedagogia do trabalho. São as crianças que trabalham. É aquilo que eu fazia. Vocês vão escrever, vocês vão escolher as palavras, né? Isso se chamou Lavra-Palavra. E Lavra-Palavra nasceu lá com os pequenininhos. É a minha oficina de criação literária, que já me levou por muitos cantos aqui no Brasil e também no exterior, né? E tenho maior orgulho, tenho autores premiados, premiadíssimos, referências, muitas dos meus amados lavra-palavreiros. Mas foi assim que eu conheci o Célestine Frenet. Participei no Congresso Internacional, depois de ler todos os livros. E foi ali que eu entrei, depois conheci, nesse congresso, uma aluna do Frenet, que foi muito minha amiga, tenho vários vídeos no YouTube com entrevistas com ela, a professora Flaviana Granzotto. Já imaginaram? Uma amiga, eu ia para Camboriú, caminhar na praia e conversar com ela. Uma pessoa que admiro muito. Se vocês procuram no Google Pedagogia Frenet, Flaviana Granzotto, Glória Quirinos, aparecem vários vídeos. É uma pedagogia que apliquei, sim, depois da família, ou eu senti que existia na família. A questão da liderança emergencial, por exemplo. Não há um líder. Emergencialmente surge um líder e pode ser bem aproveitado. A questão da aula-passeio, do texto livre, explicar com metáforas, com histórias. É por aí. Olha, vai uma semana se eu começo a falar do Frenet. Tem um livro sobre o Frenet. Criança e Poesia na Pedagogia Frenet, também é da editora Paulinas. E acho que é muito legal costurar aqui vocês duas, porque tem muita poesia no texto de vocês, na fala de vocês, né? Então, é super interessante. Ai, desculpa, Glória. Não, esse é do Frenet. Ah, sim. Desculpa, digo eu. Imagina. Então, queria também perguntar para vocês, assim, que é uma curiosidade, na verdade, porque além dos teus textos de roteiro, para teatro, para TV, os teus livros, você ainda faz adaptação, por exemplo, você fez Shakespeare, fez Suassuna e tudo mais. Como é que é esse processo para você, Adriana? Enfim, ter que lidar com essa linguagem do outro, né, e se apropriar dela e transformá-la. Queria que você falasse um pouco desse teu processo. Isso é muito importante, essa tua pergunta, porque há que se respeitar o autor, né? Então, quando a gente vai fazer uma adaptação, eu fiz pouco, assim, não sou especializada nisso, mas quando eu fiz o Alto da Compadecida, tinha duas coisas, o filme e a série, né? Porque eu fui roteirista juntamente com o Guel e o João Falcão. Tinha uma coisa que me ajudava muito. Eu morei 20 anos em Recife, no Nordeste, e eu convivi com aquele povo, com aquela sabedoria daquele povo, aquela sabedoria ingênua do João Grilo. E eu sabia falar aquela língua. Eu sabia a sonoridade do sotaque, de como o nordestino fala. Isso ajudou muito.
E teve uma outra coisa que o Ariano Suassuna ainda era vivo, né? E o Ariano Suassuna, ele morava bem em frente à casa do Miguel Arraes. O Miguel Arraes, que foi governador de Pernambuco, exilado na ditadura militar. Eles eram vizinhos, o Miguel Arraes e o Ariano, num bairro de Casa Forte, assim, um bairro de gente importante lá em Recife. E então o Guel cresceu ali, vizinho do Ariano, e quando ele resolveu fazer essa adaptação, ele foi pedir para o Ariano, e ele era o Guel Arraes, que já tinha nome e tal, e o Ariano disse, pode fazer o que quiser. E realmente, na peça do Ariano, porque não é um livro, é uma peça, né? Na peça do Ariano não tem nenhum caso de amor. No filme, na minissérie, o Guel resolveu inventar aquele personagem, a Rosinha, que namora com o Chicó, porque o Guel acredita que em histórias para adultos, assim, quando tem um romance, a coisa esquenta. E foi muito divertido trabalhar no Alto da Compadecida, e foi uma grande surpresa o sucesso que fez aquele filme, aquele seriado, porque a gente estava fazendo mais um trabalho com o mesmo amor de sempre, e aquele pegou forte. E no caso do Shakespeare, foi uma coisa também dessas que dá medo na gente, né? Uma editora, Isa Pessoa, queridíssima, trabalhava na Objetiva na época, e resolveu fazer uma pequena, assim, eu, o Luiz Fernando Veríssimo e o Jorge Furtado, chamava Devorando Shakespeare, a coleçãozinha. E cada um de nós tinha que escolher uma peça do Shakespeare e ambientar em outro lugar e fazer outra. Quando a Isa me ligou e me fez esse convite, e era para eu estar ao lado do Veríssimo e do Jorge Furtado, que é um grande cineasta que eu admiro muito, eu disse, pronto, agora eu não sei nada de Shakespeare. Descobrem, né, Adriana? Agora não tem como não descobrir, porque eu não sei nada de Shakespeare, eu sou uma ignorante, enquanto o Jorge Furtado, ele traduz poemas de Shakespeare. Eu disse, o que é que eu vou fazer da minha vida? Eu vou ter que dizer, não, Isa, você está enganada, não sou eu essa pessoa. Mas também uma vontade de participar daquilo, de estar ali. E aí, a coisa que eu mais sabia de Shakespeare, assim, e que ainda assim era muito pouco, era O Sonho de uma Noite de Verão. Porque foi uma peça que eu assisti pequena no Teatro Tablado, lá Maria Clara Machado. Depois eu voltei a assistir uma montagem em Recife, muito bonita. E depois eu li. É uma peça que tem muito, tem as fadas, tem os duendes, tem um universo mágico. E eu gosto muito dele. E se passa em 3 dias de encantamento, em que tem um elixir lá que encanta os enamorados e tal. E aí eu tive uma ideia, eu disse, isso parece o Carnaval da Bahia. Um negócio que se passa em 3 dias e tem um elixir, que é a cachaça, que deixa as pessoas encantadas e enamoradas e fogosas. E aí eu resolvi e fiz essa adaptação e ficou lá no tempo. Isso foi em 2005, sei lá. E agora, recentemente, eu recebi um convite que vão adaptar a minha adaptação para uma peça na Bahia. E eu fiquei muito feliz, porque tem algumas coisas que a gente faz, né, durante o trajeto, o caminho da vida da gente, que ficam, uma linha de explicação, as pessoas falam, as pessoas sabem. Tem coisas que ficam, pouquíssimas pessoas sabem, souberam, e não só do meu, mas mesmo do Veríssimo, que é um autor tão reconhecido. Foi uma coleção que é muito triste e é muito bom ver vocês, estar aqui falando com vocês, porque eu acho muito triste que eu tenha que sobreviver de escrever roteiros, quando tudo que eu queria era escrever livros. Mas é impossível viver de escrever livros no Brasil. Para vocês terem uma ideia,
De 3 em 3 meses vem como é o nome disso? Prestação de contas. A prestação de contas Doutoral. de direito autoral da editora. Aí todos os meus livros, que devem ser uns 12, sei lá, 14, não sei, juntos, de 3 em 3 meses, eles rendem R$3.000, ou seja, R$1.000 por mês. Ou seja, então é por isso que eu fico tão encantada com essa feira aqui, com a Flip e com vocês estarem aqui ouvindo a gente, e com você e com você. Que delícia, né? A Glória também, né? Você tem o Formigarra e o Siga Amiga, que também é um livro delicioso, né, Glória? Que você também faz um pouco dessa adaptação, né, do La Fontaine. E é mesmo, eu não tinha pensado dele, claro. Esopo, La Fontaine, quem não conhece a fábula da formiga e da cigarra? E quem não foi rotulado, né? Ah, você é uma formiga, só trabalha, tem que descansar um pouco. Ou então o contrário, mas que folgado, só pensa em descansar. E daí eu pensei, eu acho que eu resolvi um conflito meu e talvez de muitos professores que se reconhecem, mais do que das crianças. Formigarra, Siga Amiga, da editora Paulinas, é um dos meus livros que mais circula, né? Os outros vão seguindo, tanto que eu não quero ser reconhecida autora só da Formigarra, Siga Amiga, porque tem outros, só que a Formigarra, Siga Amiga, eu acho que pegou um pouco disso do adulto, infanto, juvenil, porque as professoras me falam, Glória, você escreveu para mim, porque eu sou formiga, o conflito seria o seguinte, isto ou aquilo, eu sou formiga ou sou cigarra? Se eu pergunto para vocês, quem se reconhece mais formiga? Podem levantar a mão. Quem se reconhece mais formiga mesmo? Trabalha no horário certo. Super. E quem é mais cigarra? Todo mundo? Aliás, eu cheguei ontem de noite aqui, quase depois da meia-noite. Cheguei tarde. Isso parecia de dia, era uma festa, tudo, né? Paraty estava assim, eu não sei, é uma vida noturna de muita música, festa. Eu pensei, mas será que eles amanhã, 11 horas da manhã, vão estar ali? Então foi isso, sim, exatamente. Não me conformava com isso, daí juntei. A formiga tem garra, a cigarra tem miga, né? Brinquei, e é interessante, porque meu livro, só um pouquinho que trouxe aqui para mostrar. Deste lado é Formigarra, e deste lado é Siga Amiga. E elas mostram muito bem sua origem, porque no meio se encontra contando histórias de outros tempos. De quando a formiga era só formiga, daí tem que virar. De quando a cigarra era só cigarra. Né? Mas primeiro cada uma com seu perfil, enfim. Porque a vida é assim, tem dias que, olha, eu não paro de trabalhar para finalizar alguma coisa, mas tem dias, o Macunaíma, né? Ai, que preguiça! Ai, que preguiça! Então, um racionalismo excessivo quer nos dicotomizar, ou isto ou aquilo, o feio bonito, o santo pecadora, o folgado ou trabalhadeira. Mas não é, né? É tudo meio junto. Não é separado. Tudo junto. Agora eu vou fazer uma última pergunta, porque só eu estou me divertindo, imagino que vocês também queiram fazer perguntas, né? Mas eu queria fazer uma provocação, na verdade, porque a Adriana, na mania de explicação, ela não conseguiu uma definição para a palavra amor. Só que no último livro que ela escreveu,
o amor é o narrador de uma história linda, né? Que é a história dos seus pais. Sim. Então, você já tem uma definição para o amor, Adriana? Não, eu até me arrepiei. Eu acho muito difícil definir algo que é assim como definir Deus, porque é algo que está em tudo e está dentro do coração da gente, atravessa a gente atravessa ele, né? É uma coisa muito, muito grande, e que move tudo, eu acho. Mas nesse livro, eu criei Mania de Explicação, é um livro infantil que a menina tem mania de explicar tudo, porém não consegue explicar o que é amor. Ela acha muito complicado para explicar aquilo. No caso dos meus pais, que era complicado mesmo, eu tive uma história bem complicada de vida. O meu pai se suicidou, a minha mãe morreu de overdose pouco tempo depois. Foi um amor muito, muito bonito, muito grande, muito intenso. E eu contei essa história, e tem as cartas que eles se mandaram durante a vida inteira, um período que ela ficou internada. É muito bonito, é muito triste, é muito engraçado também, mas o narrador é o amor. E aí, quando eu vi aquele narrador, o amor, ele era um pouco cruel. Ele é muito sarcástico e é completamente diferente da ideia que eu tenho de amor. Amor, para mim, é só bondade, é gentileza, é solidariedade, né, é paixão, é tesão, é amor maternal, Mas quando o narrador do amor veio, porque eu acho que naquela história, que acabou de uma forma triste, né, parecia que o amor ele tinha aquele serviço para cumprir ali, aquelas duas pessoas que se apaixonaram e ele tinha que dar conta daquela história ali. Mas naquela história, ele foi muito duro. Então, eu acho que por isso. Mas eu continuo sem saber uma definição para amor. E aí, então, a gente tem neto, e quando olha para o neto, aí é que complica tudo. Meu Deus, ainda tem mais esse amor. Quanto amor é esse? O amor também tem para contar, né? É. E é um livro lindo, gente. Aconselho que vocês leiam. Queria ver você feliz, né? E é um livro belíssimo e cheio de poesia e cheio da Adriana, né? E Glória, você, essa palavreira de nascimento, como é que você definiria esse amor? Esse amor pelo Brasil, esse amor pela literatura brasileira, esse amor que fez você ficar nesse país? Você está me provocando a contar uma história de intimidades. Porque, gente, eu estou no Brasil porque casei com um brasileiro. Vejam só. Primeira cidade que eu conheci no Brasil, eu acho que eu tinha 19 anos, ou 20, não lembro. Vim parar em Petrópolis, que é aqui no Rio de Janeiro. Na época, estava acontecendo um congresso internacional de jovens que faziam trabalho voluntário. Esse que é meu marido agora, e continua sendo, ele estava representando o Movimento Gaúcho de Educação de Base. Olha, época de repressão feroz. Eu não sei como aconteceu esse congresso internacional de jovens. Eu sei que havia uma organização alemã que estava por trás disso. O assunto era dinâmica de grupo e alfabetização de Paulo Freire. Mas eu estava ali, mas participei por acaso. Não tinha toda essa consciência social, nada. Mas lá conheci aquele moço. Gente, os congressos antigamente eram mais longos. Dava tempo de trocar mais coisas.
olhares, depois beijos, abraços. Mas, como herdeira de Sherazade, eu voltei. Voltei, não troquei tudo, entenderam? Daí, um ano de correspondência. As cartas chegavam abertas. Na época, chegavam abertas, meio coladas, parchadas. Se você queria mandar foto, às vezes não chegava foto, reclamava no correio. Daí me explicavam, não, porque no Brasil é assim. Eu não sabia disso. Mas aí ele foi para o Peru. Ficamos 6 meses, chegou em julho. Em dezembro, casamos. Praticamente casei com um desconhecido. Mas ele falou, algumas vezes ele mencionava que ele não tinha dinheiro, que era estudante. Ele estava estudando teologia no Rio Grande do Sul. Mas a mala dele era cheia de livros. E eu falei, mas que homem rico. Pensei, tem livros, é o suficiente. E depois tive meu primeiro filho lá. E os desapegos do amor. Eu acho que o amor são as duas coisas, né? É o afeto e eu ter que deixar. Sim. Porque eu tive que deixar mãe e pai que me amavam escandalosamente, assim como o teu caso, né? Meus irmãos, minha turma da escola de turismo, que não acreditava, falavam, Glória, você vai? Vou. Fiquei 1 ano no Peru ainda. Vim aqui com criança de 3 meses para o Brasil e houve nisso, sim, um amor pelo Brasil que me recebe. Aliás, é com imensa gratidão que eu sempre lembro essa recepção que tive do Brasil, que tenho dos leitores brasileiros, né, que suportaram meus erros, meu sotaque, meu desconhecimento de muitas coisas. Mas olha que eu me esforcei muito. Complexa, nem a palavra amor, mas tem isso. Quando eu volto para meu país, continuo sendo estrangeira. As pessoas me perguntam de onde você é. Porque o sotaque muda também, quando eu volto para lá, né? Então, posso falar que estou assim, entre 2 amores. Né? Não sei se existe isso do amor único, 2 amores, um que vou, outro que... Tenho meu filho é peruano de nascimento, e as crianças nas escolas me perguntam, por quem que ele vai torcer? Pelo Peru ou pelo Brasil? Né? Uma pergunta para ficar pensando a vida toda, Verônica. Dá vontade de perguntar para você, e agora? Bom, gente, queria muito agradecer a presença de vocês. Muito obrigada pela palavreiras de nascimento, Adriana, Glória. Foi uma linda manhã. Muito obrigada.